Vamos assistir o que o Nando Moura tem para falar aqui para a família Bolsonaro. Três assuntos com vocês. O Fala. primeiro deles é a respeito do mito e da Micheque, que tentaram contrabandear um presente que receberam do príncipe da Arábia Saudita, aquele mesmo que mandou esquartejar um jornalista. Eita porra! Eita porra! Recebeu um colar de joias e um par de brincos e tentaram escamotear isso, muquear isso, passando pela alfândega como um presente pessoal e não como um presente de Estado. E por duas vezes o mito tentou abocanhar essas joias e levar para ele próprio. Os documentos provam absolutamente tudo. E é claro que o PT vai usar isso como cortina de fumaça para tentar esconder todo tipo de descalabro que anda fazendo no governo agora. Como, por exemplo, retirar a isenção fiscal dos combustíveis enquanto não cria nenhum tipo de arcabouço no sentido de uma reforma tributária ou de uma reforma trabalhista. Colocar impostos sobre videogames. Vamos escamotear tudo. A Micheque e o Mito são ladrões, como se aquele que foi um pouco mais inteligente não soubesse disso. No segundo assunto de hoje, você vai conhecer também o Janjo. O Janjo, que é a segunda mulher do Lula. É a segunda mulher do Lula, uma mulher Eita! bastante cabeçuda e bastante Eita! capachesca. Você vai conhecer hoje. Eita! Eu gostaria de comentar também a respeito do casal que faz turismo na Coreia do Norte, que respondeu no vídeo anterior, o casal do mundo sem fim. Eu achei a resposta bastante interessante e gostaria de comentar no vídeo de hoje também. Mas vamos lá. Primeiro, Vamos lá, sobre vamos o lá. Janjo que apareceu aqui. Quem é o Janjo? É esta coisa cabeçuda enorme aqui, esta cabeçona enorme de boina. Hoje está lá no mais alto capachismo em cima do Lula, como era, como você viu o Rodrigo Constantino ser do mito. Ele mudou de chave muito rápido. Hoje é um capacho do Lula. Vejam só essa entrevista que ele fez. O senhor foi preso, condenado, sem provas, por um juiz incompetente, suspeito, e Olha a cabeçona enorme. voltou à presidência, terceiro mandato. Essa trajetória espetacular, o senhor pode falar para ele, mas a minha pergunta é, como é que o senhor faz para não ter um certo senso de onipotência, assim, de, eu sou Lula, eu posso tudo? Lula, você é tão foda, como você consegue ser tão humilde? Essa é a pergunta dele. Há pouco tempo atrás, você via o Reinaldo de Azevedo falando desse tipo de coisa aqui. Presta atenção. A sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Eita porra! O que que houve aí? O que que houve aí? Olha a cabeçona. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. Foi ele que cunhou o tema petralha. Para você ver como é que é um microfone de aluguel. Um cara que prostitui e vende as suas opiniões, né? Então é aquele, antigamente como ele era. Vejam só. O PT poderia ter feito todas essas coisas que fez do ponto de vista social sem ter roubado nada. Só que eles ligam o roubo ao benefício social, o que é patológico. E o PT continua seguindo exatamente este mesmo caminho. Nós vamos ter Dilma aí a terceira versão. Exatamente o mesmo caminho. Porque quando o Lula vai se defender, ele não diz eu não cometi crime, fulano cometeu. Ele diz, estão bravos com a gente porque nós botamos pobre na universidade. Ele sempre coloca Mas esse é o discurso dele. Quer dizer, eu sou tão filho da puta que eu não quero pobre na universidade, é isso? Aí você se sente mal. Eu sou contra o meu pai que trocava mola de caminhão, é isso? Eu sou contra a minha mãe que era empregada doméstica. É isso? Eu sou ressentido porque eu não gostava de ser pobre. Vai se fuder. Então assim, hoje ele coloca alguma coisa na cabeçona gigantesca. Pra disfarçar. Colocaram ele num grampo, ele apareceu num grampo da Lava Jato conversando com a irmã do Aécio Neves, né? E aí, ó, mudou em um estalo. Mudou em um estalo.
E é claro que todos esses propagandistas do PT, como o Reinaldo de Azevedo, que virou um Constantino 2.0, só que agora do Lully, Do é o Lully. capacho do Lully, é a segunda mulher do Lula agora. Todos eles vão utilizar este acontecimento, essa descoberta agora com o mito e as joias, como se o Lula não tivesse roubado a rodo, né? Vejam só os itens do Palácio do Planalto, que depois simplesmente desapareceram quando o Lula saiu da presidência da República, né? É claro que eles vão utilizar este lance da Michelle, aqui da Micheque, como cortina de fumaça para aquilo que eles estão fazendo. Agora, você que abandonou a idolatria desses caras, primeiro, verifique a inscrição no canal. Tá aí a inscrição para você, cara, botão de inscreva-se, não custa absolutamente Não custa nada. Tô aqui recebendo todo tipo de desaforo todos os dias e você não clica aí no botão inscreva-se, joinha, curtir e tal, etc. E aparece esse negócio da Michelle. É lógico que eles vão usar como cortina de fumaça para aquilo que eles estão fazendo. Mas quem já entende um pouquinho, quem tem 2 neurônios, sabe que o mito é um ladrão. É um ladrão comum, covarde, Também. que fugiu para os Estados Unidos enquanto deixava os seus apoiadores mais acalorados serem presos e passarem todo tipo de humilhação. Jair Bolsonaro é um covarde. O responsável pela volta do PT é Jair Bolsonaro. Ele mesmo disse isso inúmeras vezes, certo? Responsável pela volta do PT é Jair Bolsonaro. A canalice do Lula elegeu Bolsonaro e a canalice do Bolsonaro permitiu que uma pessoa condenada em todas as instâncias possíveis voltasse ao poder como Lula. Então essas joias foram recebidas do príncipe da Arábia Saudita como presente para Michelle, o mesmo príncipe que mandou esquartejar o jornalista. Estava lá todo amigão do mito, tá ok, e deu as joias de 16 milhões de reais, mas toda a mordomia que nós vimos o mito passando, né, por lá. O momento em que as joias foram encontradas. No dia 26 daquele mês, onde o mito fez esta visita ao príncipe da Arábia Saudita, um avião com integrantes da comitiva brasileira voltando do Oriente Médio pousou no aeroporto de Guarulhos. Entre os passageiros do avião estava Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do ex-ministro de Minas de Energia Bento Albuquerque. As joias para Michelle estavam na mochila de Marcos André. Ou seja, é o seguinte, isso aqui não pode ficar puxado, isso aqui é presente da Michelle, tá ok? Põe aí na mala dela, esconde aí na mala dela. Quando eles passaram pela alfândega, a Receita pediu para que o assessor, né, colocasse a sua mochila no raio-x. Então o assessor do Bolsonaro colocou no raio-x. Aí os agentes da Receita, rapaz, isso aqui são joias, encontraram as joias lá, né? Os fiscais retiveram os objetos preciosos. Isso porque a lei Isso aqui é joia? determina que, para entrar no país com mercadorias acima de R$1.000, certo? O passageiro precisa pagar imposto de importação equivalente a 50% do valor do produto. Todos nós temos que passar por isso. Você vai lá para Disney, comprou umas coisas, abraçou o Pateta, comprou algumas coisinhas. Se o cara da alfândega pegar, é 50%. Eita. Imagine joias de 16 milhões de reais que o mito estava tentando muquear. Quando o passageiro omite o item, como foi o caso do assessor do governo, tem que pagar ainda uma multa adicional de 25% do valor. Então não é mais 50% de imposto que você tem que pagar, é 75% de imposto que você tem que pagar. E todos nós somos vítimas dessa política de merda do governo brasileiro. É imposto lá em cima. E os preços caros pra cacete aqui no Brasil. Só que aqui nós estamos falando de joias de 16 milhões de reais. Ou seja, se quisesse reaver a joia, Bolsonaro teria que pagar 12 milhões de reais. Com isso, as joias ficariam com a Receita. Haveria uma alternativa para ele entrar com esse presente, com essas joias no Brasil, sem pagar esses impostos. Bastava o governo dizer que era um presente oficial para o Estado. E era. Ou tu acha que o príncipe da Arábia Saudita iria dar colar de joias e brincos de 16 milhões de reais se a Micheque estivesse lá na periferia de Brasília? É porque ela estava na condição de primeira-dama do Brasil. Então é um presente de Estado.
Mas como o Mito é um canalha, ladrão, queria afanar para ele. Isso aqui é da Micheque, tá ok? Como o Lula fez também quando deixou o Palácio do Planalto, certo? Certo. Então bastava o governo dizer que era um presente oficial do Estado, só que nesse caso as joias ficariam com o Estado brasileiro e não com a Michele. Ou seja, para Janja agora poder usar, ou para o Janjo, o cabeçudo da boinona, que gosta aí de afagar o Lule, né? Depois que virou a chave. É simplesmente um microfone amestrado, né? E na minha opinião prostituído também, certo? Então, antes de ter essa investigação, onde eles conseguiram todos esses documentos, certo? O governo do ex-presidente tentou conseguir as joias novamente sem cogitar pagar imposto ou multa em pelo menos 2 tentativas. Ou seja, o cara tá querendo mesmo o contrabando, o cara quer as joias mesmo de qualquer jeito. Em 3 de novembro de 2021, o Ministério de Minas e Energia acionou o Ministério de Relações Exteriores para auxiliar no caso. O Itamaraty pediu para que a Receita tomasse providências necessárias para a liberação de bens retidos por meio de uma comunicação oficial. A Receita, então, informou que o único procedimento possível para a liberação seria fazendo os pagamentos. É para Michele? É pessoal da Michele? Então pague. Tem que pagar! Tem que pagar! Ué, Como porra. todos nós temos que passar, É, pagar quando passamos pela alfândega. Todos é, nós, todo cidadão brasileiro, passa por isso. E às vezes o é. cara faz lá uma compra de $2.000, $3.000, os caras vão lá e enfiam o imposto em cima, meu irmão. Enfia o imposto em cima. Então aí ele fez mais um esforço depois. Em 28 de dezembro de 2022, dias antes de Bolsonaro deixar a presidência da República, o governo fez uma nova tentativa. Vamos pegar essas joias, pô, precisamos das joias. O próprio Bolsonaro enviou um ofício à Receita pedindo a devolução dos bens. Sem sucesso. No dia 29, relata a matéria, um funcionário do governo identificado apenas como Jairo foi a Guarulhos com o avião da Força Aérea Brasileira, né? Lá argumentou que as joias não poderiam ficar retidas porque haveria mudança no governo. Nada, não pode ter nada aqui do governo antigo para o próximo, tem que tirar tudo e levar, disse o cara no avião da FAB. Quem é que não sabe que o Mito é um ladrão? Isso daqui, perto das desgraças que o Mito já fez, os seus roubos de galinha que acabaram destruindo o seu governo e permitindo a volta do PT, isso aqui é um prequitinho de barato. Desculpe pela palavra, estou tentando maneirar aqui. É um orifício de barata, ok? Um orifício de barata. É um pequeno Ok. orifício de barata comparado a tudo aquilo que o Mito já fez. É mesmo, é. E aí nós vamos ao terceiro assunto de hoje, Ah, que é o casal de turistas da Coreia do Norte. Eu não sei se você percebeu, mas existe agora um movimento intenso pró-Rússia e pró-Coreia do Norte no Twitter. Eles estão achando que a economia planificada de Stalin, que gerou dezenas de milhões de mortes, certo? É excelente. Então existe hoje, se você percebeu, uma propaganda pró-Rússia e pró-Coreia do Norte. E este casal do Mundo Sem Fim, o casal de turistas do Mundo Sem Fim, né, eles foram os primeiros a pedir para retirar o vídeo do Flow quando houve aquela polêmica com o Monark. O Igor tentou argumentar, dizendo o seguinte, cara, não tira o vídeo do canal, o Monark já saiu, inclusive, se você tirar o vídeo, primeiro que não tem nada a ver, mas você vai prejudicar ainda mais o Flow. Não teve jeito. O casal do Mundo Sem Fim chegou, nós vamos tirar. nós queremos tirar e pronto, tá bom. Não queremos ser conectados com vocês de jeito nenhum, só que na época que estava dando views, estava tudo certo. Aí tiraram o vídeo do ar deles. Agora, o seguinte, a revolta e a repulsa que eles sentem por regimes ditatoriais e fascínoras que massacram os seus cidadãos, parece não englobar ditaduras comunistas que fazem exatamente a mesma coisa até os dias de hoje, como no caso de Cuba, como no caso da Coreia do Norte, né? Afinal, esse daí é o ódio do bem. E é um casal de misólogos também. Aí eu fiz o vídeo de ontem, se você não assistiu, você assista, né? E eles vieram comentar aqui. E eu tenho que fazer a voz do rapaz aqui, se eu quiser comentar. Finalmente saímos em um canal de fofoca. Quem diria? Ele tem uma voz parecida com a do PC Siqueira, não é verdade?
Ele resume toda a minha indignação com esses movimentos pró-Rússia e pró-Coreia do Norte com simplesmente uma fofoquinha. A indignação com um país que estupra, massacra e aprisiona o seu povo há décadas com uma fofoquinha. E aí aqueles inscritos que já estão há mais tempo aqui no canal falam o seguinte: cara, refuta aí o que ele falou. Ele está mostrando a foto de satélite onde tem a Coreia do Sul desenvolvida e a Coreia do Norte presa na Idade das Trevas. Assim como outros milhares de refugiados, contam todos os horrores que existem na Coreia do Norte. E aí ele responde o seguinte: já faz uns anos que ele apareceu nos nossos comentários do YouTube com esse mesmo papo. A maioria dos argumentos dele já foram refutados pelos próprios vídeos que fizemos pelo interior da Coreia do Norte. Os vídeos que vocês fizeram a respeito da Coreia do Norte são tão vergonhosos quanto os vídeos que vocês fizeram de Cuba. Porque vocês estão cegos por esta ideologia que tanto Ai, o pau tá atorando! massacrou as pessoas, certo? Então são tão vergonhosos quanto. E o que eu estou dizendo é que a Coreia do Norte permitiu vocês estarem em determinados lugares. Tudo aquilo que vocês filmaram, mesmo as coisas que vocês filmaram de maneira escamoteada, é de certa forma sob o controle do governo central de Pyongyang. Então refutou absolutamente o quê? Né? Mas como manter uma discussão pelos comentários não é lucrativa, ele esperou a hype para gravar um vídeo. Que hype? Se eu fosse querer mesmo a hype do vídeo de vocês, era quando o vídeo da Coreia do Norte estava dando 3 milhões de views ali. Eu estou abordando esse tema agora porque esses movimentos pró-Rússia e pró-Coreia do Norte e stalinistas que defendem uma economia planificada estão aparecendo agora. Se eu quisesse hype, estava descendo o cacete em vocês quando vocês lançaram esse vídeo há 3 anos atrás. E eu fui educadamente no canal de vocês comentar, dizendo o seguinte: gosto demais do canal de vocês, mas é muita ingenuidade fazer esses comentários e achar que esta é a verdadeira Coreia do Norte, há 11 meses atrás. E qual foi a discussão dos comentários? Qual foi a discussão que teve lá com o seu maravilhoso público? Nano Moura, o dono da verdade. Risinho de deboche é argumento de quê? Então, com o passar do tempo, eu que era fã do canal de vocês e que acompanhava o canal de vocês, todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento percebe que vocês estão cegos por essa ideologia cretina que vem massacrando as pessoas há décadas, desde a Revolução Bolchevique de 1919. E vocês ainda acreditam que esse é o ódio do bem, se revoltam com o flow, mas não se revoltam ao visitar um país que faz isso com a sua população. Ai, gente, é como visitar um país com guia da CVC. Sabe? E aí eu disse que vocês são cretinos. E o que é cretino pelo dicionário? Cretino, primeiro, indivíduo que sofre de cretinismo, a sua acepção. Segundo, indivíduo que apresenta acentuada deficiência mental, um idiota, um imbecil. Terceiro, e aqui é o caso de vocês, que é desrespeitoso nas atitudes, atrevido, desabusado, insolente. O comentário de vocês, quando vocês dizem o seguinte, é o seguinte: finalmente saímos em um canal de fofoca, quem diria? É um comentário de um cretino ou não? Quem diria? Ah, só isso? Não, o pau tem que torar sem dó, rapaz.